Então, bom dia a todos. Vamos dar início à defesa da dissertação do candidato Eduardo Nunes. Gostaria de agradecer a presença da banca, o Pedro Drummond, o professor João Francisco, também a Vanessa Sari, que é co-orientadora, também está presente. Gostaria de agradecer a presença dos demais que aqui estão para participar deste momento. Então, a gente vai dar início à apresentação do Eduardo. O trabalho que o Eduardo vai apresentar é a análise experimental de um microreservatório no controle do escoamento superficial. Então, Eduardo, você tem até 50 minutos, cerca de 50 minutos, para fazer a apresentação do teu trabalho. Então, te passo a palavra. Bom dia a todos. Agradeço a presença de amigos, familiares e principalmente da banca por terem aceitado esse desafio. E, como a professora mencionou, esse trabalho intitulado Análise Experimental de Microreservatório no Controle de Escoamento Superficial foi desenvolvido por mim e sob orientação das professoras Débora Mício Bayer e a professora Vanessa Sari. Bom, esse trabalho ele foi organizado da seguinte forma, em introdução, objetivos, revisão da literatura, materiais e métodos, resultados, conclusão e referências utilizadas na apresentação. Bom, esse trabalho ele é de enfoque da área da drenagem urbana. Então, dessa forma, as cidades elas se desenvolveram a partir do preceito da lógica racionalista e higienista, em que ocorria o rápido evacuamento das águas das chuvas e, consequentemente, esse rápido escoamento das águas das chuvas, eles ocasionam em danos estruturais, econômicos e humanos. Uma das perspectivas desse trabalho é apresentar uma técnica compensatória de drenagem, que é o microreservatório, que é uma técnica de controle na fonte. Dessas técnicas de controle na fonte, elas têm diversas possibilidades, inclusive a atenuação de efeitos adversos, como no caso do rápido escoamento da chuva e também da melhora da recarga da recarga subterrânea, além dessa questão que pode auxiliar na reabilitação das condições hidrológicas iniciais de um local que foi amplamente antropizado. Um exemplo de técnica compensatória pontual são os telhados verdes, como vocês podem ver aqui na figura 1, além dos jardins de chuva, aqui na figura 2. Bom, esse trabalho ele é um desenvolvimento prático de um sistema aqui no município de Santa Maria, sendo que um trabalho de interesse muito grande, uma vez que ele pode auxiliar na discussão de novos trabalhos que envolvam essa temática, além de que ele pode se tornar uma ferramenta útil quanto a incremento da legislação das águas pluviais urbanas, uma vez que ele vai ampliar essa discussão, trazendo uma abordagem para as questões locais aqui da cidade, além, é claro, da discussão no âmbito geral. Bom, o objetivo inicial desse trabalho foi avaliar a eficiência de um microreservatório no amortecimento de vazões decorrentes de eventos de precipitação no município de Santa Maria. Contudo, nos desdobramentos da pesquisa, a gente percebeu que, além dessa questão, era algo muito importante a gente ver a adequabilidade da utilização de métodos convencionais que são utilizados no dimensionamento de obras de drenagem urbana. Isso é a utilização dos métodos racional e do NRCS, do Natural Resources Conservation Service, que são utilizados para o cálculo de vazões de entrada. Além disso, foi feita uma análise do comportamento da relação, da variação do nível que foi observado com o nível que foi simulado a partir desses métodos.
e também foi desenvolvida a análise da eficiência de amortecimento da vazão de pico do microreservatório. Bom, os microreservatórios, eles são, como eu havia mencionado anteriormente, eles são uma técnica de controle de vazão na fonte, onde o principal objetivo deles é a detenção do controle do escoamento superficial, de forma que ocorra uma atenuação da vazão de pico, para que não ocorra uma sobrecarga nos sistemas de drenagem convencionais. Então, basicamente, eles funcionam como um amortizador dos picos de chuva. Bom, na figura 3, vocês podem analisar a localização do experimento dentro do município de Santa Maria. O experimento ele se localiza nos fundos do prédio 10 do Laboratório de Hidráulica da Universidade Federal de Santa Maria, onde está indicado nessa bolinha vermelha. Aqui nós temos uma foto de situação do experimento, onde na minha esquerda está a foto de situação atual do experimento, e à minha direita nós temos um esquema experimental. O experimento ele é composto dos seguintes trechos, né? Nós temos o telhado, onde que vai ocorrer o escoamento das águas da chuva, ele percorre a calha, desce pelo condutor vertical, onde ele adentra no microreservatório. A saída do microreservatório, nós temos um tubo curto, como está elencado aqui no esquema, e vocês podem ver aqui na imagem, aqui da minha esquerda. Esse microreservatório ele vai ocorrer um monitoramento do nível a partir do medidor de nível, aqui em cima, no canto superior, e caso ocorra eventos muito intensos em que esse sistema ele não vai conseguir fazer essa detenção, ocorre o extravasamento a partir do extravasor. Bom, para a utilização dos dados de chuva para simular as vazões de entrada no sistema, foram utilizados 2 pluviógrafos, sendo que o primeiro, o pluviógrafo do telhado verde, ele estava localizado a aproximadamente 90 metros do experimento, enquanto que o outro pluviógrafo da estação A803 do INEMET, de Santa Maria, ele estava localizado a mais ou menos 2 quilômetros dos dois experimentos. Para fazer a verificação e a aquisição dos dados da variação de nível do reservatório, nós utilizamos um sensor de nível da marca Talimedes, em que basicamente esse sensor de nível ele ocorria ele captava os dados de variação de cota a partir do deslocamento do nível de água no reservatório interno. Então, aqui à minha esquerda, vocês podem ver o esquema do sensor de nível, onde essa boia ela tem um sensor que vai transmitir esse pulso de variação a partir dessa unidade codificadora, e dentro dessa unidade codificadora, ela faz a transmissão até o registrador de dados. Esses dados, posteriormente, eles foram coletados a partir de um computador e daí, então, manipulados para o cálculo das vazões de entrada. Bom, para determinação dos valores de cota no reservatório, foram utilizadas as relações de cota-volume desenvolvidas por um trabalho anterior ao meu, por Fabrin. Ela fez essa verificação da curva cota-volume a partir da calibração do reservatório, com utilização de volumes pesados de água e a checagem dessa variação de nível a partir de um procedimento prático. Bom, os hidrogramas de entrada do método, eles foram utilizados 2 métodos, o método racional modificado, em que no método racional modificado há um estabelecimento indireto entre a relação da precipitação e do escoamento superficial,
de forma que esses hidrogramas eles são determinados a partir do tempo de concentração do evento e do tempo de duração da chuva. À minha direita, nós temos exemplos da utilização, exemplos do hidrograma do método racional e do método racional modificado, em que a diferença basicamente entre eles é que o método racional modificado ele tem esse aspecto mais trapezoidal. O outro método que foi utilizado também para a simulação, para o cálculo das vazões de entrada, é o método do NRCS, do Natural Resources Conservation Service, em que basicamente esse método ele considera vários aspectos, como o tipo e uso de superfície, as condições hidrológicas iniciais, as condições iniciais de umidade, a precipitação uniforme e o coeficiente curve number constante durante o evento. Esse método do NRCS, ele gera um hidrograma triangular, em que, a partir dele, a gente faz uma convolução, que nada mais é do que a soma da soma, é a sobreposição de vazões de entrada para gerar um hidrograma num formato mais parabólico. Esse aqui é o hidrograma triangular do NRCS, como vocês podem ver na imagem. Bom, a propagação das vazões no microrreservatório, ela foi determinada a partir do método de Puls, sendo que esse método de Puls, ele representa o amortecimento das cheias dentro de reservatórios. No método de Puls, a gente tem a consideração de todo o hidrograma e esse método, ele baseia-se a partir da equação da continuidade. Então, ocorre a entrada e a saída dos volumes de chuva, dos volumes de água dentro do microrreservatório. Então, a partir dela, o método funciona dessa forma. Bom, como dados para o balanço hídrico do microrreservatório, do método racional modificado e do NRCS, nós temos um CN de 98, abstrações em 10%, e o coeficiente de escoamento superficial de 0,77. Foi utilizado um coeficiente de descarga de 0,9, de forma que o tubo curto ele só passava a ser acionado a partir da cota 0,052, e um tempo de concentração de 10 minutos. Esse tempo de concentração de 10 minutos, ao contrário do que é exposto, né, na maioria dos projetos e também na literatura, a gente chegou a esse valor a partir de um procedimento prático, porque a gente percebeu que as características do nosso experimento, elas impediam que a gente utilizasse um tempo de concentração menor. A gente percebeu que, utilizando tempos de concentração abaixo de 10 minutos, ocorria um superdimensionamento da vazão de entrada. E isso demonstrava com que os dados de variação de cota eles ficassem extremamente absurdos, eles não correspondiam com o que foi simulado. Então, quando a gente aumentou o tempo de concentração e chegou aos 10 minutos, a gente percebeu que ocorria uma proximidade maior entre o que foi simulado e o que foi observado. Para as análises de qualidade e indicadores estatísticos dos dados, né, de simulação, nós utilizamos 3 variáveis estatísticas, 3 indicadores estatísticos. O primeiro é o WMAP, que é o erro percentual absoluto médio, que ele nada mais é que uma medida que utiliza pesos para avaliar a precisão das simulações. Também foi utilizado o percentual de viés, ou p-bias, que é também conhecido como taxa de viés ou erro de viés. Esse indicador ele é utilizado para determinar quão imparcial ou tendencioso é um modelo, método ou medição em relação a um valor verdadeiro ou objetivo. Além disso, nós também utilizamos o coeficiente Nash-Sutcliffe, NSE, que é uma métrica que é amplamente utilizada na hidrologia e em outras áreas das ciências ambientais, que é
a função dela é avaliar a qualidade das previsões e modelos em relação aos dados observados. Bom, passando agora para a parte dos resultados, primeiro a gente fez uma análise de consistência dos dados pluviométricos entre as estações, a partir do método da dupla massa, que é a metodologia mais implementada para avaliar esse tipo de questão entre dados de chuva. Então, através do dado do método da dupla massa, a gente observou que os dados eles estão de forma bem consistentes em relação à estação de monitoramento do INEMET, de forma que a gente não observou nenhuma variação na tendência dos dados de chuva. Eles mostram uma boa correlação e uma boa linearidade entre eles. Passando um pouco sobre as características dos nossos eventos que a gente conseguiu monitorar, esse experimento ele foi monitorado continuamente de julho de 2022 a fevereiro de 2023, de forma que nós conseguimos registrar 33 eventos de chuva. Aqui na minha esquerda vocês podem ver na figura 12 a distribuição desses eventos. Eles ficaram bem distribuídos, digamos assim. A distribuição é quase que 1/3 para cada estação. No entanto, no inverno nós tivemos um registro maior, nós tivemos 13 eventos no inverno, no verão nós tivemos 12 e na primavera nós tivemos 8. Em relação aos totais de chuva e a média sazonal, a gente observa que a precipitação no inverno foi quase 225 milímetros, sendo que a média entre os eventos deu em torno de 17,46 milímetros. Na primavera, nós tivemos acima de 75 milímetros de chuva, com média de 10,28 milímetros. E no verão, nós tivemos em torno de 127 milímetros de chuva, com a média de 11,4 milímetros para todos os eventos. Em relação aos nossos eventos, aqui na tabela 1, nós temos um detalhamento maior sobre eles. Basicamente, esses 33 eventos, eles foram registrados com tempos de recorrência de 1 a 2 anos. Nós não tivemos, infelizmente, eventos acima desse tempo. Então, isso até é uma das coisas que eu vou apresentar depois para vocês ao longo da apresentação, que uma das limitações do nosso trabalho foi em relação a isso, né? Nós não tivemos eventos de uma magnitude que é relevante quando se dimensiona projetos de drenagem, que os projetos de drenagem, eles geralmente pedem, né, que a gente utilize, projete estruturas com tempos de retorno de 5 ou 10 anos para mais. Então, no inverno, nós tivemos esses 4 eventos em destaque, sendo que o nosso evento mais longo, ele durou quase 3 dias, ele teve uma duração de 3.254 minutos, com um volume de chuva de 58,2 milímetros, um tempo de retorno de 2 anos e uma intensidade de milímetro por minuto de 0,018. Ao passo que o nosso evento que durou menos foi o evento 1, com volume de chuva de 4 milímetros, uma duração de 249 minutos e uma intensidade de 0,016, para um TR de 1 ano. Na tabela 2, nós temos o detalhamento dos eventos da primavera. Nós temos também em destaque esses 4 eventos, sendo que o nosso evento de maior duração, ele foi o evento 17, com volume de chuva de 14 milímetros, duração de 1.048 minutos, intensidade de 0,013 e tempo de retorno de 1 ano. O nosso evento que durou menos tempo foi o evento 21, que teve um volume de chuva de 21,2 milímetros, uma duração de 88 minutos,
uma intensidade de 0,241 milímetros por minuto e um tempo de retorno de 2 anos. Ele, apesar de ter sido o menor evento dessa estação, ele teve uma intensidade bem alta e um tempo de retorno alto em relação aos outros eventos. Já para os meses de verão, nós tivemos 5 eventos em destaque. A gente destaca o evento 31, que teve a duração maior para o período, com volume de chuva de 26,6 milímetros, uma duração de 1.922 minutos, uma intensidade de 0,014 e uma duração e um TR de 2 anos. Já para o evento 22, nós temos o evento que teve a menor duração da estação e também a menor duração de todos os eventos. O volume de chuva foi de 4,2, mas o interessante é que de todos esses eventos, ele foi o que teve a maior intensidade, para o menor período de tempo. Então, ele foi a maior intensidade de todos os eventos. O TR desse evento foi de 1 ano. Bom, mostrando um pouco sobre métricas estatísticas, né, para os eventos em destaque do inverno, a gente observou que em nenhum momento, para todos os eventos, não houve o transbordamento da estrutura, de forma que o nosso valor máximo registrado foi para o evento 2, que teve um volume de chuva de 29,6 milímetros, uma duração de 1.082 minutos, e o máximo registrado foi de 44 centímetros. Só ressaltando que a cota de extravasamento ela estava a 74 centímetros de distância do bocal. O bocal ele estava a 5 centímetros acima da base do microreservatório. Então, ao todo, o extravasor ele estava na cota de 79 centímetros, considerando a base até a cota de extravasamento. Então, vocês podem perceber que ele ainda assim estava bem distante da cota de extravasão. Nós também temos em destaque os eventos 3, 4 e 11, em que a gente teve os maiores registros de cota para a série, sendo que o evento 4 foi o segundo, o evento 3 foi o segundo que teve maior cota registrada, 13,4, o evento 4, 12,5, e o evento 11, 12,4. Em relação à primavera, nós temos em destaque os eventos 19 e 21, sendo que o evento 21, nós tivemos o maior registro de cota da estação, foram 16,7 centímetros, que a cota variou dentro do reservatório, e no evento 19 foi o segundo maior, com 6,9 centímetros. Bom, passando agora para os meses de verão, nós temos em destaque novamente 5 eventos. A gente destaca os eventos 31 e 32 como os eventos que tiveram as maiores cotas registradas para a estação, sendo que o evento 32 ele teve um volume de chuva considerável em relação ao tempo de duração do evento, e já o evento 31 ele teve um volume de chuva bem próximo do 32, mas uma duração maior. Entretanto, ambos eles registraram cotas da mesma magnitude. Bom, como eu já apresentei para vocês, nós tivemos 33 eventos analisados para esse trabalho. Então, como a gente não iria discutir todos pela questão do tempo, a gente optou por apresentar apenas os eventos que tivessem os seguintes critérios: o maior volume pluviométrico e a maior intensidade média.
Então, dessa forma, a gente selecionou os eventos 4, 6, 21 e 22 para discussão. Bom, em relação à nossa o monitoramento desses eventos, a gente percebe na figura aqui superior o método NRCS comparado com o que foi registrado, onde aqui em cinza tracejado nós temos o simulado e em preto nós temos o observado. Então, vocês podem perceber que os picos de cota, eles tiveram uma boa representação visual, ficou, de certa forma, bem ajustado o método NRCS com pulso, ao passo que, no canto inferior, nós temos o método racional modificado, em que vocês podem perceber essa tendência já não é a mesma. A gente percebe que ocorreu uma subida bem acentuada até o pico e depois uma queda abrupta. No entanto, essa subida ela foi bem diferente em relação ao NRCS. Da mesma forma, a gente percebe nos outros picos, né? Principalmente o primeiro e o último, como vocês podem perceber na imagem. O evento 6 está representado aqui na tela. No canto superior, nós temos o método NRCS para o evento 6. Vocês podem perceber novamente que os picos eles ficaram com uma representação melhor em relação ao método racional modificado, que está aqui no canto inferior. Dá para perceber visualmente que essa tendência do método NRCS ela atendeu melhor em relação ao método racional modificado. No evento 21, novamente a gente percebe essa questão. O método NRCS ele apresentou ser mais próximo em relação ao observado, ao passo que no canto inferior nós temos o método racional modificado e a gente percebe um descolamento grande entre esses picos. E aqui o evento 22, que foi a única exceção em relação aos outros que eu mostrei anteriormente. A gente percebe que para o método do NRCS, aqui ocorreu uma boa diferenciação entre o observado e o simulado. A gente percebe que ele está bem distante, os dados de simulação e de observação, ao passo que no canto inferior, aqui o método racional modificado, a gente percebe uma maior aproximação entre o que foi observado e o que foi simulado. Por evento 28, a gente percebe novamente essa questão entre os picos. Aqui no canto superior, o NRCS, e inferior, o método racional modificado. Bom, fazendo uma análise em relação a essa subestimativa e superestimativa de água em relação à altura monitorada, a gente percebe aqui nessas células escuras, né, em relação ao quanto que subestima ou superestima. Então, para o NRCS com pulso, a gente percebe uma maior subestimação dos dados em relação à estação do ano de inverno, ao passo que, para o método racional modificado com pulso, ocorreu uma tendência maior de superestimação. Nessa tabela 8, a gente percebe essa mesma representação, contudo, para os meses de primavera, e, novamente, a gente percebe essa tendência do método NRCS com pulso, uma subestimação para o método em relação ao monitorado, ao passo que aqui no método racional modificado a gente tem um ligeiro ganho, assim, uma maior superestimativa. Contudo, aqui a gente percebe que para essa estação ela ficou bem próxima em relação entre a subestimativa e a superestimativa. E aqui, por fim, nós temos na tabela 9 para os meses de verão. Novamente, a gente percebe essa tendência do NRCS com pulso,
para a subestimativa para a estação de verão, e já no método racional modificado a gente percebe que ocorreu um maior pareamento entre a subestimativa e a superestimativa dos dados. Bom, falando de forma geral, o método NRCS com Pulse, ele subestimou, em relação ao observado, 64% dos eventos analisados. Já o método racional modificado com Pulse, ele superestimou em 55% em relação ao observado com os eventos analisados. Como eu havia mostrado para vocês, essa tendência do NRCS com Pulse de subestimar, ela ocorreu independente da estação. Já para o método racional modificado, a gente percebe que essa tendência ela foi mais frequente. Passando agora para as nossas análises estatísticas, primeiro nosso indicador, o WMAP. Aqui nas células escuras, nós temos o percentual que foi inferior ou igual a 60%. O WMAP, essa estatística, ela nos diz que quanto mais próximo de zero, teve uma maior acurácia em relação ao observado. Então, a gente percebe que para essa temporada de inverno, nós tivemos os nossos melhores eventos, que estão abaixo ou igual a 60%, o evento 2, 3, 5, 7, 9 e 13. Já para o método racional modificado, nós tivemos apenas o evento 7 e o evento 13, que estão dentro desses parâmetros. Aqui na tabela 11, nós temos essa mesma relação, só que para os meses de primavera, sendo que para essa temporada, para o NRCS, nós temos os eventos 16, 17, 18 e 20, e já para o método racional modificado, nós temos os eventos 15, 17 e 20, que tiveram esses melhores valores. E por fim, para a nossa temporada de verão, os nossos melhores valores para o NRCS foram para os eventos 23, 26, 27, 29 e 30. Já para o MRM, nós tivemos os melhores eventos sendo o 22, o 23, o 27, o 21, o 34 e o 54. Falando um pouco, em linhas gerais, dessa estatística, para o NRCS Pulse, essa variação do WMAP ocorreu de 35,02% a 272%, sendo que o nosso melhor desempenho foi para o evento 13, que teve o melhor resultado da série, para 35,02%. Já para o método racional modificado, ocorreu uma variação de 21% a 1.941%, sendo que o melhor desempenho foi para o evento 29. Nós tivemos 21%. Passando agora para a nossa segunda análise estatística, é o p-Bias. Novamente, a gente utilizou esse critério para os percentuais que estavam abaixo de 60% e acima de 60%. Então, da mesma forma que o WMAP, o p-Bias, ele tem os melhores valores quando eles estão perto de zero. Então, para essa estatística, nós tivemos para o NRCS os eventos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13. Sendo que o evento 13 foi o melhor para essa temporada de inverno. Já para o método racional modificado, nós temos o evento 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13, sendo que o nosso melhor valor foi o evento 12. Passando para a temporada de inverno, estação de inverno, os nossos melhores valores
foram para os eventos 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E já para o método racional modificado, nós temos o evento 15, 17 e 20. Agora, para a estação de verão, os nossos melhores valores de PBIAS foram para os eventos 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32. Já para o método racional modificado, nós tivemos os eventos 22, 23, 25, 27, 29, 30 e 32. Em linhas gerais, para o PBIAS, o nosso NRCS Pulse, ele teve uma variação de menos 185,97% a 75,43%, sendo que o nosso melhor desempenho para toda a série foi para o evento 18, que teve um PBIAS de menos 0,482%. Já para o método racional com pulso, nós tivemos uma variação de menos 2.187,78% a 75,28%, sendo que o nosso melhor desempenho foi para o evento 7, com um PBIAS de 0,42. Passando agora para a nossa última análise estatística, o coeficiente de Nash-Sutcliffe. Isso foi demonstrado que ocorreu em poucos eventos um NSE acima de 0,5, que é considerado pela literatura como um evento de aceite, né, de ponto de vista hidrológico, que mostra que o modelo ele desempenhou o papel bem de representar os dados observados. Então, aqui nessa célula roxa, nós percebemos que para o mês de inverno apenas o evento 2, para os dois métodos, ele teve um NSE acima de 0,5, ao passo que os outros que estão em destaque aqui nas células cinzas, eles foram NSEs positivos. Novamente, aqui para a estação de primavera, nós tivemos apenas para um NSE acima de 0,5 apenas para o método NRCS Pulse, apenas para o evento 20. Já os outros eventos, nós tivemos valores abaixo de 0,5. E por fim, para a estação de verão, aqui nós tivemos os melhores resultados em termos de NSE para toda a série. A gente destaca os eventos 26, com NSE de 0,71, os eventos 31 e 32, de NSE 0,66 e 0,6, isso para o NRCS, e para o MRM nós temos em destaque o evento 22, 23, 29 e 30. Em linhas gerais, nós podemos ressaltar que o método NRCS Pulse, ele teve melhor resultado para o evento 2, com valor de 0,78. Contudo, a gente pode ver que ocorreu também bons valores de NSE, só que dos 33 eventos, apenas 5 eles tiveram NSE acima de 0,5, igual ou superior. Já para o MRM, nosso melhor valor de NSE foi para o evento 29, 0,72. E, novamente, em apenas 5 eventos, nós tivemos um NSE maior ou igual a 0,5. Em relação aos eventos 4, 6, 21 e 28, a gente percebe que o NRCS Pulse ele apresentou as melhores estatísticas gerais, considerando os nossos 3 parâmetros estatísticos. Contudo, o evento 22 ele apresentou para o MRM os melhores valores gerais. Além disso, no evento 22, a gente tem o maior registro de intensidade na estação de verão.
Passando agora para mostrar os gráficos de erro relativo percentual e as relações entre a água observadas e simuladas. Uma coisa que a gente percebeu isso para os eventos é que uma tendência maior, uma tendência das metodologias elas errarem menos quando as cotas elas ficassem mais próximas das cotas registradas, ou seja, quanto maior a cota registrada, menor era o erro entre o simulado. Isso foi uma das coisas que a gente percebeu para todos os eventos. Aqui no gráfico superior, no canto esquerdo, nós temos os valores do WMAP, PBAS e o NSE para o evento 4. Aqui no canto superior direito, nós temos também, mas para o MRM. E abaixo, no canto inferior esquerdo, nós temos a nossa altura de água observada versus a simulada. A gente percebe uma certa linearidade até certo ponto, contudo, há uma dispersão de valores quando eles estão... Quando o simulado ele começa a simular cotas muito acima em relação ao que foi observado. Contudo, a gente percebe que esses valores eles voltam a ser mais próximos quando essas cotas elas começam a ficar, o registro e a simulação elas começam a ficar maiores. Isso tanto no NRCS quanto no MRM a gente percebeu. Novamente, esse mesmo tipo de informação para o evento 6, a gente percebe novamente essa tendência, como vocês podem ver. E esses valores de cota, novamente, eles apresentam essa linearidade a partir do momento em que essas cotas elas ficam mais próximas entre o observado e o registrado. Aqui estão as informações para o evento 21. Novamente, a gente percebe essa informação que eu mostrei para vocês, essa tendência de erro menor com cotas maiores, e a gente percebe essa linearidade quando as cotas elas vão crescendo para os dois métodos. Aqui estão as informações do evento 22. No canto inferior esquerdo, a gente percebe novamente essa linearidade das alturas. Aqui no canto inferior direito, novamente a gente percebe essa linearidade, contudo, é um certo descolamento da série, principalmente quando a simulação ela parte de um intervalo muito pequeno para um intervalo muito grande, então ocorreu esse salto aqui entre o simulado e o observado. Aqui na figura 23, nós temos essas informações para o evento 28, aquilo que eu já havia trago para vocês, essa tendência. E aqui abaixo, no canto inferior esquerdo, a gente percebe essa tendência até certo ponto. Contudo, em determinado momento ocorre uma certa dispersão. Isso a gente percebe para os dois métodos, essa questão. Falando um pouco agora da questão da amortização das vazões de pico, aqui na tabela 19, a gente tem essa demonstração para o método MRM e o método NRCS em termos de redução para cada evento. Em destaque, na célula cinza, nós temos as reduções que foram acima de 50%, como vocês podem ver aqui. Na tabela 20, nós temos essa mesma informação para os meses da primavera. E na tabela 21, essa mesma informação para os meses de verão. Percebam que no verão
essa redução do pico ela foi superior a 50% em todos os eventos. De forma global, a gente percebe que o MRM Pulse ele teve uma redução na amortização da vazão de pico de 45%, sendo que em 11 eventos essa redução foi superior a 50%, em 6 eventos ela foi superior a 60%, e em um evento superior a 70%. Já para o método NRCS Pulse, essa redução global foi de 57%, sendo que 24 eventos teve uma redução superior a 50%, em 14 essa redução foi superior a 60%, em 3 foi superior a 70%. Na figura 24, nós temos os valores das vazões de entrada e as vazões de saída, onde estão indicadas aqui nessas setas as vazões de entrada para o método NRCS, aqui no canto superior, e aqui na seta abaixo, as vazões de saída, isso para todo o evento. E no canto inferior nós temos essa mesma informação para o método do MRM. Aqui para o evento 21, os hidrogramas de entrada do NRCS no canto superior. Percebam a variação do pico entre eles. Da mesma forma para o MRM. Novamente, nós temos as vazões de entrada para o evento 28, agora para o método NRCS, isso no canto superior, e no canto inferior para o MRM. Bom, concluindo, a gente percebe que essa configuração em relação aos eventos em análise do reservatório de 3 metros cúbicos, um tubo curto de DN20, um extravasor de 100 milímetros, e sendo que estava 74 centímetros do tubo curto, ela mostrou-se adequada para os eventos em questão. Além disso, a gente percebeu que as duas metodologias elas foram capazes de simular o que foi observado. Contudo, o método do NRCS com Pulse, ele nos mostrou ser mais acuraz em relação ao método racional modificado, e principalmente isso para os eventos com maior volume. Contudo, uma das limitações desse experimento, que eu já havia mencionado lá atrás, foi que para TRs de 5 e 10 anos, a gente não pôde determinar a eficiência de amortização, e isso é uma informação extremamente necessária do ponto de vista de drenagem urbana, uma vez que são os TRs que são mais críticos para essas estruturas convencionais de drenagem urbana, que são geralmente dimensionadas com esses valores. E, além disso, com exceção do evento 22, os demais eventos eles foram superiores a 1 hora. Então, uma das coisas que a gente percebe para próximos trabalhos, que é interessante fazer um acompanhamento desse experimento, contudo, com uma maior janela temporal, que consiga envolver o maior tempo de monitoramento, para que a gente possa captar eventos com um tempo de retorno de 5 e 10 anos, e que, além disso, eles tenham uma alta intensidade com um curto intervalo de tempo. Então, é literalmente jogar uma bomba d'água no sistema para ver se ele vai dar conta. Além disso, de recomendação, a gente percebe que sejam feitas uma testagem de outras metodologias, com cálculo de vazão de entrada, e também o monitoramento dessas vazões a partir de dispositivos de medição de vazão. Essas são as referências, e eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.